Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Dav Memvav Amud Bet, na última linha. Tana Rabanan, En Mechabdim Lo Badrachim Velo Bagsharim. Você não precisa lechabed alguém, falar, por favor, passa na frente. Se você está no caminho, andando na rua, não precisa dar para alguém mais importante a preferência. Velo Bagsharim, se estão atravessando uma ponte, também não precisa dar preferência. Velo Bemaim Mezuamot. E também Maim Achronim, que se faz no fim da Seudá, que as mãos estão sujas, não precisa dar preferência para ninguém. Quem pegou primeiro pode fazer. Conta a seguinte história, Dav Memzayin Amud Aleph. Ravin ve Abaye Avu Kazlei Beurcha. Rabin e Abaye, Rabin ele era aluno de Abaye, ele foi para Israel e voltou. Eles estavam no caminho. Kadmei Hamvei de Ravin le de Abaye. O burro de Ravin acabou passando na frente do de Abaye. Velo Amarlei Nizilmar. E Ravin não falou para Abaye, passa por favor o senhor, o rabino. Amar, Abaye falou para si mesmo, me desali kaitzu Rabanan Marava Gaslei Datei. Abaye entendeu que Ravin, depois que ele foi para Israel, falou para si mesmo, ele ficou orgulhoso, que ele não mechabed mais quem eram os rabinos dele. Acho que porque ele foi estudar em Israel, ele está acima dos outros. Que mata lepitcha de Beit Knishta, quando chegaram no Beit Knesset e tinham que entrar os dois, Amarlei falou, Ravin para Abaye, Nielmar, entra o Rav, por favor. Amarlei, veadashta lav marana. Falou, Abaye, até agora o quê? Até agora no caminho você veio na minha frente. Agora na hora de entrar você fala para mim, por favor, entra o Rav antes. Amalei, Achemar Rabi Yochanan, Mechabdim, Ela Bepetach Sheish Bamezuzah. Falou Ravin, olha, assim falou Rabi Yochanan, assim falou Rabi Yochanan, Rav de Eretz Israel, que não Mechabdim, senão numa porta que tem mezuzah, quer dizer, no caminho não precisava, aqui na porta sim. A Gemara pergunta, Deit Bamezuzah, Indelei Bamezuzah, lo? Que quer dizer uma porta que tem mezuzah? Só quando tem mezuzah na porta, você precisa dar preferência para quem é mais importante, senão não. Ela meata Beit HaKnesset do Beit HaMidrash, Deleit Bamezuzah, Achenam Edei Mechabdim. Tem uma das opiniões que diz que Beit HaKnesset e Beit HaMidrash não precisa pôr mezuzah, porque é um lugar de... ninguém mora nesse lugar, então não é uma moradia, não precisa de mezuzah. Então, se for assim, o Beit HaKnesset e o Beit HaMidrash, que não precisa de mezuzah, também se não precisa lechabed, alguém mais importante para entrar antes, Achanam de Mechabdim, Eleima Bepeta Haraui le mezuzah. Então, não é uma porta que tem mezuzah, uma porta que poderia ter mezuzah, quer dizer, o formato de porta. Então, no caminho, realmente, não tem que dar preferência. No meio da rua, não tem que dar preferência para alguém mais importante, mas quando vai entrar num lugar, aí você dá preferência para a pessoa mais importante. Por isso, Ravin só falou para Abaye entrar quando eles chegaram na porta do Beit HaKnesset. Amar Rav Yuda Brei de Rav Shmuel Bar Shila Mishmei de Rav. Falou Rav Yuda, filho de Rav Shmuel Bar Shila, tem nome de Rav. Eina mesubim lashim lechol klum ad sheitom abotzea. Quando tem um grupo grande de pessoas comendo juntos, e um deles faz a brachá de amotzi, e às vezes cada um tem o seu pão na sua frente, as pessoas não podem comer até que quem fez a brachá coma. Quem fez a brachá, que ele está fazendo a brachá por todos, ele tem que comer primeiro, e depois os outros podem comer. Yativ Rav Safra que amar litum itman. Rav Safra falou que não é lechol klum ad sheitom abotzea, e sim ad sheilitum, com lamed antes, itman. Assim foi falado, assim foi falado em nome de Rav. Lemay nafkamina, qual a diferença se é ad sheitom, ad sheilitom? Não tem diferença nenhuma, na prática não tem diferença, mas o aluno tem que falar justamente a linguagem que o rabino usou, você tem que repetir justamente na mesma linguagem. Então, Rav só para repetir qual a palavra exata Rav usou, mas na prática não tem diferença. Tano Rabanan, fala Braita, Shnai mamtinim zelaze bekeara, Shlosha en mamtinim. Antigamente eles tinham o sidrei achilá, o modo como eles comiam era um pouco diferente, hoje em dia é mais liberado tudo isso, mas antigamente quando duas pessoas sentavam para comer, e um deles parava para beber, ou parava por algum motivo, o outro que está comendo com ele tinha que parar. Shnai mamtinim zelaze bekeara. Tem duas pessoas sentadas comendo, eles dividiam o mesmo prato, e um deles parou para beber ou para fazer alguma coisa, o segundo não pode continuar comendo, tem que esperar o outro voltar para comer. Shloshá, mas serão três comendo juntos e um deles parou para beber, os outros dois podem continuar comendo. Shloshá em mamtinim, não precisa esperar um ou outro. A botzea, quem faz a brachá, o poshet adov tchilá. O botzea, quem faz a brachá sobre o pão, fez a brachá de amotzi para todo mundo, e agora tem que se servir, ele é o primeiro a se servir. Vem balach lo kavod leirabó, lemeish gadol lemeinu, areshut beyadol. E se ele quiser dar o kavod para alguém, para o rabino dele, ou para alguém maior que ele, não tem problema, ele não precisa ser o primeiro. Ele tem os chut de ser o primeiro, mas se ele quiser oferecer para outra pessoa servir antes, não tem problema. Rabba bar bar Chana vasiklei lebrei bei Rav Shmuel bar Rav Katina. Rabba bar Chana estava casando o filho dele com alguém da casa de Rav Shmuel bar Rav Katina, com uma menina dessa família. Kadim veyativ vekamatni lei lebrei. Antes do casamento, ele estava sentado estudando com o filho. Ele falou para ele o seguinte: Ena botzea rashai livtzoa ad sheichalei amen mipi aonim.
Quem faz a brachá de Amotzi, ele não pode cortar e comer o pão até que todo mundo responda amém. Depois que todo mundo acabou de responder amém, aí ele pode comer. Porque ele está fazendo a brachá para todo mundo, ele precisa todo mundo esperar acabar de falar o amém, como se fizessem a brachá, e aí ele pode comer. Rav Chizda amar bem irov haonim. Rav Chizda fala, não, precisa esperar a maioria das pessoas responderem amém. Não tem que esperar todo mundo acabar o amém, a maioria. Amalei Rav Bar Chama, perguntou Rav Bar Chama, mas naruba, por que precisa esperar a maioria? Da kate local brachá. Por que você espera a maioria? Porque enquanto a maioria não respondeu, é considerado que sua brachá não acabou. Quando você faz uma brachá em nome de todo mundo, tem que esperar todo mundo acabar de fazer a brachá, ou seja, responder amém. Então, por que você espera a maioria? Porque enquanto a maioria não respondeu, é como se sua brachá não tivesse acabado. Miutanami, local é brachá. Então, por que a maioria? A priori tem que esperar todo mundo. A minoria que não respondeu amém ainda, se você não esperar ele, sua brachá não acabou. Então, por que adianta esperar só a maioria? Tem que esperar a priori todo mundo. Amarlei, Shani Omer, Kolone Amém, Termidai, no Elato. Respondeu Rabba Barbachana, fala o seguinte, olha, alguém que demorou muito para responder amém, quer dizer, o cara fez a brachá. A maioria do tzibur respondeu amém. O grupinho pequeno que não estava prestando atenção, ou que demorou para fazer amém, o amém dele já não é válido. Demorou muito depois da brachá para responder amém. Então, essa minoria que enrolou, eles estão de fora, não fazem parte da brachá. Então, eu espero a maioria que responde logo depois da brachá. O resto ficou de fora. Por isso, não tem que esperar eles. Tanu Rabanan, fala Braita, enonim amém, enonim, não se pode responder lo amém chatufá, velo amém ktufá, velo amém yetomá. 3 tipos de amém não pode responder. Amém chatufá é quando você não fala o a no começo, você pula o a, você fala amém. É um amém cortado. Você correu para falar ele, você acabou perdendo o a. Velo amém ktufá, e nem um amém cortado, que é quando você não fala um nuno no fim, você fala amém sem o nuno no fim. Velo amém yetomá, também não pode falar amém sem motivo, sem brachot. É um amém yatom, ele é órfão. Quer dizer, o amém tem que ser falado depois de uma brachá. Falar stam sem motivo, não pode. Velo izrok brachá mipiv. E não pode ficar, quando você vai fazer uma brachá, você tem que fazer a brachá direito, falando as palavras, não jogar ela da boca, correndo, sem kavaná. Quando você faz a brachá, tem que fazer direito. Benazai Omer, Benazai fala, não só que não pode, ele fala que ele dá uma clalá para quem faz o amém de forma errada. Kolone amém etomá, quem fala o amém etomá, stam fala amém sem motivo, sem brachá, e o banav etomim, que os filhos sejam etomim, órfãos. Chatufá, alguém que fala o amém corrido, não fala a parte do a, fala amém, e tchatfu yamav, que os dias dele sejam corridos. Ktufá, quem corta o amém no fim e fala só amém, sem o nun, e tchatfu yamav, que os dias dele sejam cortados e que ele morra. Quem fala o amém direito, amém, como se deve, sem correr, que ele tenha muitos anos de vida. Rav Shmuel Avuyatri Beseudata. Certa vez Rav Shmuel estavam sentados fazendo seudá. Ata Rav Simi Barchia, Avakamisare Veachim. Rav Simi Barchia chegou, ele estava sentando para comer rápido, para fazer a motzi, e se juntar com Rav Shmuel para fazer o zimun. Rav Shmuel já tinham comido, e Rav Simi Barchia quis chegar logo, fazer brachá de motzi, para sentar com eles e poder fazer zimun juntos. Amar Leira, falou para Rav Simi Barchia, Amadate, Litzarofei Beadan, por que você está comendo rápido? Você quer se juntar com a gente? Anachlina, a gente já comeu, a gente já acabou a seudá. Já que você está começando depois que a gente já terminou de comer, não tem como juntar, você não pode participar do nosso zimun. Amarlei Shmuel, falou Shmuel para Rav, Shmuel que estava na seudá falou para Rav, Ilo maitei ardilai vegozalha, Ilo maitei ardilai vegozalha leava milo achlina. Falou Shmuel para Rav, olha, se trouxerem para mim aqui, são 2 tipos de sobremesa. Uma sobremesa feita de pitriote, de cogumelos, e gozalim, pombos. Quer dizer, se trouxerem para mim uma sobremesa que eu gosto, e para você, aba, Shmuel costumava chamar Rav de aba. Se trouxerem para o senhor uma sobremesa que você gosta muito também, você não vai comer? Quer dizer, você não acabou a seudá. Pode ser que você não está comendo mais, mas você não acabou realmente a seudá. Se trouxerem uma sobremesa gostosa, você vai comer. Então, se é assim, é considerado que a gente ainda está na seudá, por isso, Rav Simi Barchia, já que ele fez a moça enquanto a gente não acabou completamente a seudá, ele pode se juntar para os irmãos. Certo? Isso acontece muitas vezes quando alguém começa a tomar café da manhã atrasado com os outros, ou atrasa para a seudá. Também liderava a veatru beseudata. Certa vez os alunos de Rav estavam sentados fazendo seudá. Al Ravacha chegou para comer com eles. Amrei, atagavrava de mevarechlan. Fala, olha, chegou alguém grande, Ravacha, que vai poder fazer para a gente o Birkat Amazon. Certo? Eles costumavam que uma pessoa faz o Birkat Amazon e os outros respondem amém. Amarleu falou para eles, misavrito de gadol mevarech, e karche baseudá mevarech.
Falou para eles, Ravacha, quem faz a brachá não é o mais importante, sim, não é a pessoa maior, mas é o maior rabino que está aqui, e sim a principal pessoa da Seudá, quer dizer, aquele que fez a Birkat HaMotzi, o dono da casa. Então, mesmo que eu cheguei, eu não vou fazer brachá para vocês, e sim a pessoa que é o principal aqui na Seudá. Mas Alahá aqui não. Alahá é que o mais importante, o maior rabino que tem na Seudá, ele faz a brachá para todo mundo, mesmo que ele chegou no fim. Foi falado na Mishnah que tem situações na qual um dos participantes da Seudá comeu coisas que não são bediu, que não são exatamente permitidas. Então, tem casos em que ele participa do zimun, e tem casos que ele não participa do zimun. Agora a gente vai ver um a um. Achal Dmai, o primeiro caso é Dmai. O que é Dmai? Dmai é alguém que comeu um pão feito de trigo, que tem dúvida se foi tirado maaser ou não. Você comprou de alguém um amaretz que você não sabe se ele tirou maaser direito ou não. Ramim obrigaram a tirar maaser. Se você comeu sem tirar maaser, mesmo assim você junta para os imundos. Por quê? Ele a priori não pode comer enquanto não tira maaser. Então você está comendo uma comida proibida. Como você pode se juntar para os imundos se você comeu algo proibido? Responde a Gemara que já que o Dmai, Betenan, como está escrito na Mishnah, Machilim etanim Dmai vetachsanai Dmai. Dmai, mesmo que é proibido comer, Ramim obrigaram a tirar maaser, alguém pobre e Ramim permitiram. Só não pode comer maaser alguém rico que tem dinheiro, não tem problema se ele tirar maaser de novo. Pobres podem comer demais sem tirar maaser. Então, já que a pessoa ele pode, na teoria, leafkir os nechassim dele, abrir mão de tudo que ele tem e se tornar pobre, quer dizer, ele pode abrir mão de todo o dinheiro que ele tem e virar pobre, já que na teoria ele pode fazer isso, e está escrito que se dá para o pobre comer demais, então ele também pode comer demais, certo? De certa forma, na teoria, é permitido para ele. Por isso, ele pode fazer parte dos imundos. Arsanai são os Hayalim que passam na cidade, o Hayalim do rei, que você tem que dar para eles comida, era o acordo lá com o rei, que quando os Hayalim passam na cidade, a cidade tem que oferecer comida, então também pode dar para eles comerem. Quando obrigaram a tirar maaser, nesses casos eles não obrigaram. Então a gente encontra que é permitido comer demais para os pobres, então já que na teoria a pessoa pode abrir mão do dinheiro dele, então ele também, mesmo quem comeu demais, mesmo que não é o certo, se ele comeu, ele pode juntar para os imundos. Tem uma opinião de Beit Shammai que fala que pobres não podem comer demais, nem pode dar demais para os soldados. Mas a Halachá é que sim pode. Então, nesse caso, se ele comeu demais, ele pode participar. Maaser Rishon Shilintrat Trumato. Priori está escrito na Mishnah que Maaser Rishon, que é a parte dada para o Levi, se ele tirou a Trumá, que é chamado de Maaser na Maaser, ele tirou, o Levi recebe 10% da plantação, e desses 10% ele tem que dar 10% para o Cohen. Se ele tirou os 10%, pode comer, e comeu, fez disso pão e comeu, ele pode juntar no zimun. Chita, é óbvio, qual o problema? Não tem nada de errado aqui, ele fez exatamente tudo o que tinha que ter feito. Lotzricha, então explica aqui não, está se tratando em qual caso? Ela sheikdimo bashibolim. Está se tratando que o quê? O Levi foi no campo, em vez de pegar maaser da plantação que já foi preparada, é organizada, é arrumada no celeiro, ele pegou o maaser de uma plantação que ainda estava em shibolim, ainda estava os trigos ali soltos, não estava ainda preparado, não estava organizado. E já que ele pegou isso, nessa situação, não precisa tirar os primeiros 2% do Cohen, chamado de Trumá Gdolá. Então, o que acontece aqui? Ele chegou para pegar a plantação antes de formar a colheita, antes de juntar no celeiro. Ele tirou os 10% que ele tem que dar para o Cohen, mas não tirou os primeiros 2% que se tiraria do campo. Mesmo assim, mesmo que está faltando aqui a priori Trumá Gdolá, pode comer esse pão. Quem comer esse pão, ele junta para os imundos. Por quê? Como Rabi Aval falou, alguém que pegou Maaser Rishon, o Levi que pegou Maaser Rishon, que vai para ele antes de ser formado, enquanto ainda são shibolim soltos, são espigas soltas, ainda não foi formado uma montanha, patur Trumá Gdolá, não precisa tirar Trumá Gdolá. Então, realmente, o ideal é que se junte a colheita, tira Trumá Gdolá, os 2% do Cohen, e depois se entrega para o Levi. Mas se o Levi pegou antes de ser formada a colheita, ele não precisa tirar Trumá Gdolá. Então, não é o ideal, mas se fez isso dessa forma, ele pode participar dos imundos. Se era trigo, fizeram disso pão, e ele comeu esse pão, não é um pão proibido, ele pode participar dos imundos. Shenemar, está escrito no Pasuk, o que o Levi recebe, o chamado de Maaser Rishon, precisa ser tirado disso Maaser Mina Maaser.
Maaser na maaser amarti lecha. Só os 10% que o Levi tira para o Cohen. Veló trumá gdolá, o trumat maaser na maaser. Mas o Levi próprio não precisa tirar a trumá gdolá, não precisa tirar duas coisas, 10% e mais 2% que deveria ter sido tirado, ele está livre disso. Já que ele está livre, então esse pão, mesmo que não é o ideal, o certo é esperar tirar a primeira parte do Cohen, depois dá para o Levi, e o Levi dá um pedacinho do dele para o Cohen, mas ele não fez uma proibição, por isso ele pode participar do mundo. Amarleira papale Abaye, perguntou a Papa Abaye, Yahi a filha de Mobaqueri, Nami, se o Levi que recebeu uma serishon não precisa tirar a trumá gdolá, ele precisa só tirar 10% para o Cohen, mas não 2% da plantação inteira, mesmo que ele chegou quando a colheita já estava lá toda bonitinha, tudo em ordem. Porque se ele pegou lá, a priori ele tem que tirar a porcentagem dele, os 10%, mas não 2% de toda a plantação. Porque nesse caso ele sim precisa. Amarlei, alecha markra, está escrito, respondeu Abai, está escrito no pasuk, mikol masrotechem tarimu. Tem um pasuk que fala que de todo o maaser, tudo que o Levi ganha, tem que tirar também o maaser na maaser, também os 10% que vai para o Cohen, também os 2% originais que vão para o Cohen. Então é uma contradição entre dois psukim. E um pasuk fala que o Levi, que recebeu os 10% dele, tira só os 10% do Cohen, e não os 2% que é tirado da plantação geral. O outro pasuk fala que ele tira tudo de qualquer jeito. Então, qual a diferença? A diferença é se já foi feito disso um celeiro, já juntaram a colheita ou não. O maraita, aidgan, loidgan. Quando junta toda a colheita, isso se torna dagan, se torna os grãos que precisa tirar deles maaser. Então, realmente, depende da situação, quando foi tirado. Toda plantação tem que tirar primeiro 2%, depois 10% para o Levi, e o Levi, dos 10% que ele ganhou, ele dá 10% para o Cohen. Se o Levi pegou a plantação enquanto eram espigas soltas, aí os primeiros 2% não precisa tirar. Então, se disso foi feito o pão, não precisa, ele pode juntar para o Maser. Pode juntar para o Zimun. Maser Sheni Vekdesh Nifdu. Maser Sheni Ekdesh, eles têm que dushar, têm que ser levados para Yerushalayim. Se fizeram pidion, se resgataram eles, transferiram a Kedushá para o dinheiro, as frutas, o trigo, o que for, está liberado. Se desse trigo fizer um pão e você comeu a motzi, você pode juntar para o zimun. Pshita, é óbvio qual o problema. Você transferiu, você tirou a kedushá, fez tudo certinho. Acabei mais que onde Natan está querendo, não está chomesh. Quando você quer resgatar a sua colheita, então você tinha uma plantação de trigo e tem lá maaser sheni. A porcentagem tem que levar para Yerushalayim. Valia 50 mil shkalim. Quando você pega essa plantação, você não quer levar o trigo para Yerushalayim, você transfere a kedushá de maaser sheni que tem no trigo para dinheiro e leva o dinheiro. Agora, quando você faz esse resgate, você tem que aumentar 1/4 no valor. 1/4 do valor dos trigos. Então, se a pessoa fez o pedido, fez o resgate, mas não colocou esse 1/4 a mais, eu poderia pensar que é proibido de comer. Vem a nossa Mishnah e fala, não meakev. Esse homesh, esse 1/4 a mais, 1/5 do valor final, 1/4 do valor original a mais, que a pessoa teria que dar a mais, se ele não deu, lokazenorá não é tão ruim, dá para comer essa plantação, por isso ele junta para o zimun. A shamash achal kazait, se o garçom comeu um kazait, ele também se junta para o zimun, pshita, é óbvio, é alguém da seudá que comeu o kazait. Mal tem uma shamash lokavá, kamash melana. Podia pensar, olha, shamash é o garçom, não dá para considerar ele parte da nossa seudá para juntar com ele e fazer zimun. Vem a nossa Mishnah ensina que não, mesmo o shamash que está entrando e saindo, ele é considerado como parte da seudá, ele junta para o zimun. Vekut e mezamnim, alav, kut era um grupo de pessoas que se converteram por medo. E a priori falou na nossa Mishnah que um kuti, a conversão dele é válida e ele se junta para o zimun. Amai, porque o kuti, os kutim, eles não eram muito religiosos. Tinha algumas coisas que eles cumpriam, como a gente vai ver, mas a maioria não. Então, a priori, como ele pode se juntar ao Birkat Amazon? Ele tem que ser considerado como se fosse um amaretz, alguém que não tem ligação com a Torá. Vetanet, ensino na Braita, en mezamnim alamaretz, amaretz não pode fazer parte do zimun. Então, o kuti, a priori, ele não deveria ser diferente do amaretz. Igual o amaretz não pode fazer parte do zimun, assim também o kuti, porque de repente aqui o kuti sim pode fazer zimun. Amar Abai, amar bekuti chaver. Está tratando aqui de um kuti talmid chacham, que ele sim cumpre as coisas direito, por isso ele participa do zimun. Rava Amar, filho, tem uma bekuti amaretz. Rava fala, não, pode ser que é um kuti amaretz, pode ser que é um kuti que realmente não é um talmid chacham, ele não é muito religioso. E mesmo assim ele sim se junta para o zimun, diferente do amaretz. Por quê? Aqui, isso está escrito que o amaretz não se junta para o zimun. A gente vai ver que tem algumas definições para amaretz. A gente vai seguir essa braita, segue a definição de Rabanan, que no caso do kuti, ela não é válida. Detalhe, vamos ver.
Esse é o Amaretz. Quem é chamado Amaretz? Kol sheino ochel chulio betara, de ver Rabi Meir. Rabi Meir fala que quem come chulin. Chulin é a comida que você come no dia a dia. Geralmente, o Cohen que quer comer trumá, ele tem que estar puro. Um Cohen que vai comer trumá, já que tem que duchar, ele tem que estar puro. Chulin, alguém que vai comer esta comida que não tem que duchar, pode comer mesmo impuro. Rabi Meir fala que uma pessoa que não come tudo com pureza, ele é chamado de Amaretz, certo? Isso transforma, na verdade, todo mundo em Amaretz hoje em dia, porque a gente não come nada com tara. E Chachamim omrim, kol sheino maaser perodav karaui. Chachamim fala, não, qual a definição de Amaretz? Alguém que não tira maaser como se deve. Essa pessoa não se junta para os imun. Veanei kutai, mas os kuti masurei measrei. Os kutim sim tiram maaser. Ou seja, a definição de Amaretz que não se junta para os imun, é um Amaretz, é alguém que não tira maaser. Ele não pode participar dos imun. O Kuti sim tira maaser. Então, por isso, mesmo que ele seja um Kuti geralmente Amaretz, não muito religioso, com relação a maaser, ele faz direito. Então, ele pode participar dos imun. Que de Haze, como a gente vê, de Bemai de Ktiv Beoraita, o que está escrito na Torá, as mitzvot de Oraita que estão escritas na Torá, Mizazeirei. Os Kutim sim tomam cuidado. E maaser é uma mitzvah que está escrito na Torá. Então, com isso, realmente, ele é cuidadoso. Por isso, ele pode participar dos imun. Toda mitzvah que os Kutim tomaram cuidado para cumprir elas, eles fazem como se deve, mesmo mais do que os Yehudim. Por isso, esse Kutim pode participar dos imun, porque com relação a maaser, ele faz direito, ele pode participar dos imun. Tana Rabanan fala, Braitez é o Amaretz. Quem é chamado de Amaretz? Tem aqui algumas opiniões. Quem é definido como Amaretz, que não pode participar dos imun? De acordo com a Bliezer, é quem não faz keratimar de manhã e de tarde, de manhã e de noite. Rabi Yoshua Omer kol sheino maniach tefilin. Rabi Yoshua fala, não, quem não coloca tefilin é chamado de Amaretz. Ben Azai Omer kol sheino tzitzit bebigdo. Ben Azai fala que quem não usa tzitzit, ele é chamado de Amaretz. Rabi Natan Omer kol sheino mezuzah pitcho. Rabi Natan fala que é alguém que não tem mezuzah, que não coloca mezuzah na porta. Rabi Natan Bar Yosef Omer kol sheino lobanim kol sheesh lobanim veino megadlam etzem Torah. Rabi Natan Bar Yosef fala, quem é chamado de Amaretz? Alguém que tem filhos e não coloca eles para estudar a Torá, coloca eles numa escola, num lugar onde não se estuda a Torá direito. Então isso é chamado de Amaretz. Os pais têm responsabilidade de educar os filhos. O pai consegue ensinar o filho a Torá sozinho, ótimo. Se não, coloca numa escola que vão ensinar. Acherim omrim, afilo karav veshanav velosh yimesh tamid chacham, areis é Amaretz. Acherim fala, olha, não, mesmo que ele estudou a Torá e ele sabe tudo, só que tem uma coisa que chama shimush tamdei chachamim, é acompanhar um tamid chacham para ver o estudo de Torá na prática, ver como ele posseca alachot, como ele responde para as pessoas a pergunta. Quer dizer, viver a Torá do lado do tamid chacham. Alguém que sabe tudo, só que não vivenciou do lado de um tamid chacham, a Torá na prática, isso é chamado de Amaretz, arei o Amaretz. Amaravuna alachá que é acherim. Ravuna fala que alachá é como acherim, certo? Ele mahmir, ele fala que todo mundo que não meshamesh tamidei chachamim, que não se acompanha tamidei chachamim para ver como ele se comporta no dia a dia, ele é chamado de Amaretz. Rami Bar Chama lo azmin alei de Rav Menashe bar Tachlifa. Rami Bar Chama, quando estava na Seudá junto com ele, Rav Menashe bar Tachlifa, ele não juntava ele para Zimun. Se tinham só dois e Rav Menashe bar Tachlifa, ele não contava ele como terceiro, definia ele como Amaretz. Por quê? Detanei Sifra, Vesifra Veilcheta, porque ele tinha estudado muita coisa, Sifra Veilcheta, são tipos de livros, mas ele não tinha feito o Shimush Tamidei Chachamim, ele não tinha aprendido diretamente de um Tamid Chacham, acompanhado ele. Que nach nafshi de Rabi Bar Chama, quando Rabi Bar Chama faleceu, amarava lo nach nafshi de Rabi Bar Chama, ela de lo azmin Rav Menashe bar Tachlifa. Rava falou que ele só faleceu porque ele não considerou Rav Menashe bar Tachlifa como alguém que deveria participar do Zimun, quer dizer, ele errou nisso. Ele não deveria ter desprezado Rav Menashe bar Tachlifa. Pergunta, Mará, Veatani, Acherim Omrim, Afilo Karav Eshenav, Loshim Tamechim Areis Amaretz. Pergunta, Mará, olha, está escrito na Braita que alguém que estudou tudo como se deve, só que ele não fez Shimush Tamidei Chachamim, ele não acompanhou os Tamidei Chachamim no dia a dia para aprender dele as alachot. Ele é Amaretz e Rav Menashe bar Tachlifa não fez isso. Então, Rami Bar Chama tinha razão de não colocar ele no Zimun. Responde, Gemara, Shani Rav Menashe bar Tachlifa de Mishmaleu le Rabanan. Rav Menashe bar Tachlifa, ele é diferente, porque ele ouvia, ele prestava atenção de uma forma incomum, e tudo que eles falavam para fazer, ele fazia, quer dizer, ele tinha outras midot que tiravam ele do nome de Amaretz. Rami Bar Chama, Delot Daka Batrei. E Rami Bar Chama, ele não verificou direito, mas Rav Menashe bar Tachlifa, sim, era Raui para ser considerado parte do Zimun.
Lishnachrina, tem quem diga que ele explicou diferente, porque Rav Menashe bar Tachlif assim participa do zimun, deixama ashmat et amimukmai de Rabanan, vegares leu ketzuva me Rabanan damei. Ele ouvia dos Tamdei Hamim as alachot, ele ouvia palavra por palavra e ficava repetindo, quer dizer, ele estudava de uma forma bem organizada, bem clara, então ele não deve ser considerado Amades, deveria ter participado do zimun. Por isso, Rav bar Chama errou com relação a Rav Menashe bar Tachlif. Achal teve no Maser. Agora, a gente falou casos em que a pessoa comeu uma coisa que não é o ideal, mas beceder, então ele serve para o zimun. No fim da Mishnah tem coisas que falam, olha, sinto muito, se você comeu isso, você não pode participar do zimun. A gente vai ver agora um a um. Tevel, alguém que comeu tevel. Tevel é uma colheita que não foi tirada Maser. Então, se alguém pegou trigo que não foi tirado Maser nenhum, fez dele pão e comeu, esse pão é proibido. Ele não pode se juntar para o zimun. Ele comeu uma coisa proibida, ele não faz parte do zimun. Pshita, é óbvio, ele comeu algo proibido, é igual alguém que comeu não kasher, você não vai fazer brachá para isso. Está se tratando aqui em um tipo de alimento que ele não é chayav de maaser pela Torá. Ele é chayav de maaser só midirabanan. Então, eu podia pensar, já que pela Torá não tem que tirar maaser, então ele não fez uma proibição da Torá, não é uma fruta, não é um trigo, um pão proibido pela Torá, talvez ele pode comer, pode fazer zimun, Kamash Milan que não. Echidamei, o que é derabanan? A priori, todo trigo que nasce da terra é deoraita. Como se trata aqui é derabanan? Beatzit sheinon akuv. Está tratando que esse trigo foi plantado em um pote de terra que não tem buraco, não é conectado com a terra. Então, tudo que é produzido sem separação com o chão, com a terra, é chamado miderabanan. Não precisa tirar macer pela Torá, só miderabanan. Por isso, nesse caso, eu podia pensar que já que a proibição é só derabanan, ele pode juntar com macer, que é mais que não. Maser Rishon, decido que se ele comeu Maser Rishon, o Levi recebeu Maser Rishon, fez esse Maser Rishon pão e comeu, se ele não tirou Maser na Maser, ele não pode se juntar para o zimun. Chita, é óbvio, se ele não tirou Trumah Gdulá, desculpa, se ele não tirou os primeiros 2% para o Kohen, ele não pode se juntar para o zimun. Fala pshita, óbvio, ele é um tipo de comida, é um pão feito de um produto que é proibido de comer, porque não foi tirado o Trumah. Lotricha que gonche de mobakeri, mal de tema que de amarleira papa le abae, camashmanan que deixar nele. Fala, não, está tratando aqui que o quê? Que o Levi ele pegou a plantação depois que a colheita já estava pronta, já tinha a obrigação de tirar a Trumah Gdolá. Quando ele pega a colheita nessa situação, ele precisa tirar duas coisas: os 2% do Kohen e mais 10%. Se nesse caso ele não tirou os primeiros 2%, ele não pode fazer parte do zimun porque ele está comendo algo proibido. Eu poderia pensar, então, por que precisa falar na Mishnah? Eu poderia pensar, como o Rav Papa falou, que, olha, sinto muito, nunca precisa tirar Trumah Gdolá, nunca precisa tirar os 2%. Sempre que o Levi pega, ele tira diretamente só os 10%, Kamash Milan que não, que na situação que a colheita já foi produzida, já foi arrumada, ele precisa tirar também a Trumah Gdolá, também os 2%, e se ele não tirou e fez isso pão, ele não junta para o zimun. Maser Sheni ve'ekdesh shelo nifnu, está escrito na Mishnah, se alguém pegou Maser Sheni, que tem que duchar, tem que ser levado para Yerushalayim, e comeu isso sem fazer pedion fora de Yerushalayim, sem resgatar a Kedushá fora de Yerushalayim, no lugar onde é proibido comer, ele não junta para o zimun. Pshita, é óbvio, ele não podia comer, ele está comendo uma coisa proibida. Está se tratando aqui que fizeram pedion, fizeram resgate, transferiram a Kedushá das frutas do trigo para dinheiro, só que fizeram errado. Eu podia pensar, tá bom, pelo menos tentaram, já que fizeram, mesmo que fizeram errado, já que tentaram, tá valendo? Então, mais que não. Se fez errado o pedion, não valeu, o trigo continua com o chá, ele comeu uma coisa proibida. Quer dizer, fez errado. Maser sheni, que gon chipdo al gabe simon, verachman amar ve'tzarat kesef beyadecha, kesef sheyesh alav tzura. Maser sheni, quando você quer transferir a kedushá, você tem que transferir a kedushá para moedas que tem a face do rei, a face do governador. Elas são mais valiosas, elas servem em qualquer lugar. A Torá falou que você tem que usar moedas que têm uma face nela, que são moedas mais comuns. Então, alguém que transferiu a kedushá para um dinheiro que não tem essa face, ele fez errado. Se ele fez errado, a transferência não valeu, o pedido não valeu. Então, se ele come esse pão, fora de Yerushalayim, ele comeu um pão proibido, ele não pode juntar para os imundos. Ekdesh, o que é o Ekdesh? Alguma coisa que você prometeu para o Beit HaMikdash, você quer tirar a Kedushá e passar para o dinheiro. Quando você faz isso errado, a ponto de que a Kedushá não passa, e se você comeu isso fora, você comeu isso, é proibido, e não junta para o zimun. Quando ele tentou transferir a Kedushá,
para carca, para um terreno, certo? Aquela montanha de trigo valia 10 mil shkalim. Ele falou, olha, eu estou transferindo a Kedushá, o Ekdesh, desse trigo para um terreno, não vale, tem que ser transferido para dinheiro, não para terreno. Por isso, ele não pode participar do Zimun. Vamos só mais um pouquinho para acabar esse assunto. O shamash, o garçom que comeu menos que kazait, não junta para o Zimun. Chita, óbvio que não, tem que ter comido kazait, não é considerado que ele comeu. E daí está na reisha kazait, na sifa pachot mi kazait. Realmente é óbvio que se ele comeu menos kazait, ele não junta para o Zimun. Mas já que na reisha, no começo falou sobre o shamash, o garçom que comeu kazait, na sifa falou sobre o shamash que não comeu kazait, para ficar simétrico e ser mais fácil de lembrar. Venochrin mezamnim alav goi, não kuti. Na reisha a gente falou que o kuti ele pode fazer zimun, porque ele tira maaser. Goi não junta para o zimun. Chita, falando óbvio, o goi não tem obrigação de zimun, porque ele juntaria. A Rabemaskin aqui está tratando beget, está tratando um convertido, shemal velotaval. É um guer que ele fez Brit Milá, mas ele ainda não foi no mikve. Damar Abzera Mambrocha, Nelolam Enoger Achimol Veitbol. Vekama delotaval, Noechriu. O guer, o convertido, ele só vira convertido mesmo, só se torna Yehudi quando ele fizer Brit Milá e for no mikve. Esse aqui, enquanto ele não foi no mikve ainda, ele não pode, não é considerado Yehudi, ele é considerado Goi, por isso ele não pode participar dos imuns. Koyach, pessoal, até mais.